Olá, meu nome é Adriana Ribeiro, sou professora de matemática da Diretoria de Ensino da Leste 2 aqui da região de São Paulo. Atualmente, sou professora aqui na Escola Major Cosme de Faria e leciono para primeiro e terceiros anos do ensino médio. Para essa socialização, eu escolhi a pauta formativa número 3, que fala sobre avaliação e feedback da aprendizagem. Antes de colocar a pauta em prática, eu achei necessário relembrar o que a gente aprendeu no curso, sobre o real significado tanto de avaliação como de feedback. Porque muitas vezes a gente acha que o fracasso da avaliação, ela exclusivamente se dá devido ao meu aluno, ou por falta de motivação do meu aluno, ou porque existe uma defasagem muito grande em relação aos conteúdos. Mas será que realmente é isso? Às vezes a falha está dentro da sala de aula, da forma que a gente passa o conteúdo para o meu aluno. Muitas vezes a falha é da instituição, muitas vezes a falha é do sistema. E eu achei bem interessante o que Lucchesi lhe disse em relação à avaliação, porque ele disse o seguinte: a avaliação é um diagnóstico para sinalizar o processo e o sucesso da aprendizagem. Então, a avaliação ela sinaliza para que a gente possa fazer as devidas mudanças quando necessário. E outra coisa interessante que eu achei no curso foi sobre a questão de feedback. Às vezes a gente fica tão focado só ali em avaliação que a gente acaba esquecendo dessa outra parte. E o feedback ele é tão importante quanto a avaliação, porque é por meio do feedback que a gente vai conseguir promover a motivação e a autoestima do meu aluno, para que realmente eu possa reforçar as ações assertivas acerca dos conhecimentos e acerca dos objetivos que devem ser alcançados. E para isso, eu escolhi o material digital, a aula 20, que diz sobre pesquisa. Vamos elaborar uma? Para que eu pudesse colocar em prática a questão que nós tínhamos visto aí no curso do Multiplica. Então, o objetivo principal da aula que eu escolhi é de selecionar um tópico referente a práticas sociais que possa ser um tema para uma pesquisa estatística. E a estratégia metodológica utilizada nessa aula foi a de resolução de problemas e a técnica de gestão de sala de aula foi o Vire e Converse. Então, no primeiro instante, após ter falado sobre o objetivo principal da aula, os alunos eles sentaram em duplas, onde foi levantado o assunto sobre IDH e foi perguntado aos alunos se eles sabiam quais seriam os fatores utilizados para calcular esse índice. Após essa pergunta, eu pedi para que eles virassem e conversassem. Durante o tempo que eles ficaram conversando, durante esses 5 minutos que foi disponibilizado para que eles conversassem sobre esses fatores, eu observei a curiosidade e a pesquisa que eles estavam interessados em fazer para que realmente eles pudessem solucionar aquela questão. E passado aí os 5 minutos, eles se mantiveram em foco no conteúdo e foi solicitado que eles pesquisassem mais a fundo sobre esse assunto e tentassem descobrir por onde que eles poderiam levantar as informações em relação a IDH de alguns países, como por exemplo o Brasil. E eu observei durante o momento que eles foram realizando a pesquisa que alguns alunos realmente já sabiam e conheciam sobre o assunto, onde houve uma troca de experiência e de conhecimentos. E durante o momento da pesquisa, a gente observou que os alunos realmente ficaram bem interessados
E logo em seguida foi solicitado que eles escolhessem 5 países para fazer o levantamento dessa taxa de IDH que eles tinham acabado de pesquisar. Então, cada grupo escolheu 5 países diferentes, com suas particularidades. E ao fazer o levantamento desses 5 países, eles foram induzidos a organizarem esses dados do IDH utilizando tabelas e gráficos. E conforme eles foram terminando a atividade, foi solicitado que eles colocassem na lousa o resultado e a organização desses dados que eles tinham feito em forma de tabelas e gráficos. E eu pude observar que durante esse momento da socialização, os alunos eles ficaram muito interessados em conhecer e saber o resultado da pesquisa do coleguinha do lado. Né? E a gente percebe que fazendo esse tipo de atividade, a gente pode analisar de uma forma coletiva se realmente nós estamos alcançando o objetivo principal, que é o da aprendizagem, e também a gente está focando no protagonismo do aluno, onde ele se torna um autônomo e dono do próprio conhecimento e do saber. E eu observei aí durante a atividade que a avaliação ela foi feita de uma forma espontânea e coletiva. Então, muitas vezes a gente acha que a avaliação por si ela se resume apenas a questões pré-estabelecidas com respostas pré-determinadas. Mas eu pude observar durante o momento dessa aula que a avaliação ela se torna de uma forma eficaz quando ela é feita de uma forma natural e coletiva também. Então, após ter feito a avaliação e a correção da questão que foi levantada sobre o IDH e sobre a organização desses dados em forma de tabelas e gráficos, a gente sentou, fez uma roda de conversa, onde foi passado o feedback e foi feito a devolutiva. E por meio dessa devolutiva, a gente percebe que os alunos eles se sentiram motivados a falar mais sobre o assunto. E não somente a falar mais sobre o assunto, mas também como expor as suas opiniões em relação ao assunto abordado. Assim, concluindo essa aula, eu pude perceber que os alunos realmente entenderam a importância de se colher dados de uma forma eficaz, e não só de colher, mas também como de representar, tanto em forma de tabela como em forma de gráfico, e também como analisar esses gráficos de uma forma eficaz. Após completarem essas atividades, os alunos eles colocaram em um mural na escola para que os demais colegas da própria escola pudessem ver o resultado da pesquisa feita. Concluindo essa socialização, eu como professor, eu pude perceber que a avaliação ela é feita por diversas formas e a avaliação ela é muito importante dentro da questão da aprendizagem. Mas não só a avaliação, mas também o feedback, ele se torna algo essencial dentro da sala de aula para que realmente o objetivo principal, que é da aprendizagem, seja alcançado. Obrigado a todos e tenham um bom dia.